Boa noite a todos. Vamos dar início fazendo a nossa prece, nos lembrando que a prece precisa ser fervorosa para alcançar o alto. Então, asserenemos a nossa mente, nos sintamos unidos, nos buscando em pensamento e elevando o nosso pensamento ao alto. A Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então vamos juntos, nos preparando para as reflexões desta noite, em que teremos como foco o arrependimento, dada a importância do arrependimento na nossa jornada. Se assim não fosse, Jesus não teria enfatizado esse aprendizado logo no início das suas preleções. Então, quando João Batista é preso, Jesus retira-se da Judéia e se dirige à Galileia. Então ele passa por Nazaré, mas ele vai para Cafarnaum, onde ele se estabelece, onde ele passa a morar. Ele se instala em Cafarnaum, que ficava situada à beira-mar. Aí então, luz se fez na Galileia dos gentios, porque daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E isso ele exortou logo de início nas suas preleções, antes mesmo de convidar os discípulos para segui-lo. E justamente nesse período que estamos vivendo, que silenciamos um pouco e estamos nos ouvindo mais, entendamos que o arrependimento antecede a reparação. Bendito é o momento em que nessas análises que estamos fazendo sobre nós, nos arrependamos de grandes e pequenos erros. Arrepender-se é o momento em que você se apropria dos seus atos, se torna o protagonista das suas ações, dos seus sentimentos. E para que entendamos a importância do arrependimento, eu vou narrar com as minhas palavras uma passagem de Lucas, no capítulo 13, em que havia ocorrido 2 grandes acontecimentos que chocaram todos os habitantes de Jerusalém. A repressão brutal das tropas de Pilatos a uma manifestação de revolta por parte de alguns galileus que iam ao templo oferecer os seus sacrifícios ao Senhor, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sangue dos animais que eles haviam levado para o sacrifício. E o outro trágico acontecimento também foi a repentina queda de uma torre na área de Siloé, que fica ao sul dos muros de Jerusalém, que deixou 18 mortos enterrados sob os escombros. E todos queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer sobre tais acontecimentos, porque a ideia de um Deus que castiga era muito forte. A ideia de que esses tantos teriam cometido muitos pecados era muito forte, por isso Deus os estaria castigando.
Então eles entendiam que isso seria um castigo, uma resposta de Deus àquelas pessoas. Mas vamos ver então no texto a resposta de Jesus. Então, essa passagem que é narrada por Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes: Cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo, que se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os outros homens que habitam em Jerusalém? Não. E vos digo que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, reflitamos. Se passado esse período e não formos afetados, não tenhamos o infeliz sentimento de que fomos merecedores, eu sou bom, eu creio em Deus, inclusive sou bastante praticante, e por aí vai. E respiramos aliviados. Cuidado, tomemos cuidado com esse tipo de interpretação da vida. Jesus esclarece que aqueles homens não eram mais nem menos pecadores que os outros que não morreram, e repete por 2 vezes a necessidade do arrependimento. Na verdade, de alguma forma, todos nós somos responsáveis pelo que acontece no mundo. E o que fica muito claro é a necessidade de mudança. Mas só muda quem se reconhece em erro. E há um texto de Irmão X que nos mostra bem a importância de nos arrependermos e nos modificarmos para que esse arrependimento não seja tardio, porque nós sabemos que um dia ele chega, mas ele pode ser tardio. É um texto do livro Pontos e Contos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e quem nos narra é o Irmão X. Chama-se Filha Rebelde. Minha filha, dizia Dona Matilde a Emilinha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas inúmeras, e almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Não podemos prescindir da vigilância. A jovem, depois de gargalhar ironicamente, replicava: Ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados. Esteja tranquila. Seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça, senhora, as reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas e, além disso, sou dona de minha vontade. Faço o que entendo. Sim, Emilinha, tornava a mãe paciente. Sei que você é senhora de si, mas o cuidado materno obriga-me a esclarecê-la. Ainda que você presentemente não me possa aceitar as opiniões. Quem é mãe sofre muito por desvelar-se junto dos filhos. Por que teimo em sofrer? Exclamava a interlocutora, cortando-lhe a palavra. Estamos na época de aniquilamento do passadismo.
Como a nobre genitora enxugasse os olhos em pranto, observava a rebelde: não precisará desfiar o rosário de lágrimas. Para quê? Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça altaneira. A generosa senhora, dedicada servidora do Cristo, já não sabia como proceder. Viúva com 3 filhas solteiras, desvelava-se carinhosa para que lhes não faltasse o necessário. Sacrificava-se continuamente pelo bem-estar delas. Privava-se de satisfações próprias, sujeitava-se ao trabalho mal remunerado, desequilibrava a saúde pelo excesso de atividade nas obrigações diárias, substituindo a falta do esposo e atendendo ao próprio dever. Se Eulália e Cacilda, as 2 filhas mais novas, de alguma sorte lhe compreendiam os sacrifícios, Emilinha, a mais velha, tratava rudemente, sem a menor consideração. Criticava-lhe os mínimos gestos. Dona Matilde raramente se dava ao prazer de palestrar com as visitas. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiros os modos ante a presença de estranhos, que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Se comentava o dever, referia-se Emilinha a conceitos modernos da vida. Se aventurava uma opinião inocente em qualquer assunto, tratava a filha de se mostrar superior. Quando voltava Dona Matilde das reuniões evangélicas, reportando-se às consolações e ensinamentos recolhidos, convertia-se a jovem num elemento escarnecedor. Ora, mamãe, dizia sarcástica, com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião? Ah, minha filha, replicava a genitora, cuidadosa na fé, não sorrias da verdade para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. Após o riso mordaz, a filha revidava. A senhora adquiriu maneiras de sacerdote. Não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfática as revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente: não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual. Mas, observando o endurecimento da filha, retraiu-se pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor. Nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surdas advertências maternas. O tempo, a dor e a morte, todavia, são os cobradores da realidade. O tempo, a dor e a morte. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculo de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa. Tudo isso no plano espiritual. Então, ela era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões
e vozes angustiadas. Anos correram, quando Dona Matilde deliberou voltar à esfera carnal em continuação do seu plano de serviço redentor. A filha penitente ficaria doravante sem o seu amparo direto. Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Não desejava mostrar-se insensível e, além do mais, Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos desvelos maternais. E ali, na paisagem tenebrosa ante os padecimentos da ingrata, a nobre criatura intercedeu fervorosa, empenhando o coração. A resposta divina não se fez esperar. Emilinha, deslumbrada, reviu a mãezinha pela primeira vez. Indescritível o contentamento de ambas. Beijaram-se com júbilo das profundas ansiedades longamente reprimidas. Após confortar-lhe a almocerada, Dona Matilde deu-lhe a conhecer o projeto em organização. Regressaria à terra, recomeçaria as tarefas inacabadas do processo de redenção que lhe dizia respeito. Emilinha ouviu inquieta e considerou. Mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Como não, minha filha? Replicou a entidade amorosa. Se permitir o Senhor, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. Prometo compreendê-la, acrescentou a filha em pranto. Rogaremos essa bênção, falou a genitora beijando-a carinhosa. Neste momento, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento retificador. Cumprimentou Dona Matilde atenciosamente, enquanto Emilinha se lhe rojava aos pés, rogando comovida. Emissário de Jesus, que me conheceis os padecimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à terra em companhia de minha mãe. Regressará ela aos círculos da carne, e se concordardes, podereis segui-la, prontificando-me a permanecer em serviço até que ela me possa receber novamente nos braços maternais. Pelo amor de Deus, permiti a minha volta. A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: No momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar, viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha, que não cabia em si de contente, elevou as mãos ao céu e exclamou: Graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: Não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que a autorizem agora a regressar como filha de Matilde, mas retornará você ao mundo como criada humilde da sua residência, para que na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Vemos aí, então, o arrependimento tardio e retomando a ideia de que temos que nos sentir, nos observarmos, nos analisarmos. Não desprezemos algumas lembranças
que surgem de repente em nossas mentes. Analisemos. Quantas vezes não é ajuda do alto para que percebamos os equívocos que cometemos, que algumas vezes nem são tão graves, mas entendamos que determinadas atitudes, determinadas reações apontam para a nossa maneira de ser. E há muitos pontos a serem trabalhados, não tenhamos dúvida disso. Toda ação e reação indevida é terra a ser adubada, são sentimentos a serem corrigidos. Nos apaziguemos, dulcifiquemos nossos sentimentos e vejamos o outro como um irmão a caminho tanto quanto nós. Aprendemos que o arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento é o primeiro passo e, se for tardio, traz mais sofrimento. Que a exortação de Jesus possa encontrar em nós a compreensão deste chamamento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E compreendamos que neste momento era um chamamento no coletivo. No coletivo. Entendamos bem o nosso papel, o nosso comportamento, o que temos feito na nossa vida, na relação com o outro, como vemos o outro, como entendemos o outro, como julgamos o outro. Então, que fique essa reflexão para nós. Esse arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Neste momento, ele falava para todos nós, humanidade da terra, todos nós, irmãos uns dos outros, percebamos os pontos, percebamos o que ainda precisa ser muito trabalhado em nós e não desprezemos esse tempo abençoado que nos traz perdas, mas nos traz muitos ganhos de uma reflexão mais profunda. Tenhamos uma noite de paz. Uma boa noite a todos. Nós trouxemos hoje do livro Mergulhando no Mar de Amor, que é o livro que fala da vida de Frei Fabiano de Cristo, né, que é o dirigente espiritual da nossa casa, da Casa de Fabiano, né, por isso leva esse nome. E no final do livro é uma série de reflexões que ele fazia, uma série das muitas e muitas reflexões que ele fazia, né? Então, uma delas ele fala sobre o falar e agir. Ele nos diz: falar menos, agir bastante. O que puder ser feito em silêncio, eu farei. Estarei concentrado nas minhas mãos para que trabalhem bem. Estarei concentrado em meu coração para pulsar melhor pelo meu irmão. Estarei concentrado em meu pensamento para que seja puro impulso de amor a serviço de todos. Que o meu silêncio exterior seja a expressão de muito trabalho interno, construtivo e enriquecedor. Então são 2 coisas muito presentes na existência dele, né? Que é muita atitude e o silêncio. Então ele nos recomenda que nós falemos mais, né? Que tenhamos mais atitudes, coloquemos mais aquilo que a gente imagina, os nossos planos ali no nosso dia a dia. E essa época, ela tem nos convidado a esse silêncio, né? Esse silêncio interior, a essa reflexão,
O falar menos, ou seja, também isso a gente pode entender como falar menos e ouvir também mais aquilo que o outro tem a dizer, ou ouvir aquilo que o outro não diz, né? Isso só é possível pelo cuidado com o outro, pelo zelo, pela observação daquilo que nos rodeia, né? Então, esse falar menos, desenvolvendo a capacidade de ouvirmos mais os outros, de sermos ali ouvintes atentos, né? E ele fala também para que nós possamos agir mais, né? E o exemplo que ele coloca tudo, a concentração dele nas mãos, no coração ou no pensamento, sempre pensando que isso vai poder ajudar alguém, isso vai poder melhorar ali a vida das pessoas, né? Quando nós vemos isso, nos causa até uma estranheza, né? Por que alguém tem tamanha doação? É que para esses espíritos fazer o bem é uma coisa absolutamente natural, tão natural quanto ali a própria respiração. Então, quando nós falamos em doar alguma coisa, parece que nós estamos abdicando de algo, tirando alguma coisa de nós, mas para esses espíritos ajudar alguém é um prazer enorme, é uma satisfação, uma coisa realmente que dá alegria para eles, né? Para nós ainda é um exercício, né? Para nós ainda não são gestos espontâneos, mas a gente lembra aquilo que André Luiz diz, que a disciplina ela antecede a espontaneidade. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer ali mesmo, talvez até por obrigação, por peso na consciência, mas ao longo do tempo aquilo vai se tornando um hábito, e aquilo que no primeiro momento é tão difícil vai se tornando ali um hábito natural e até uma alegria, até um prazer para todos nós. Isso eu falo inclusive em relação à prece, à oração, que num primeiro momento podemos pensar, eu não tenho vontade, eu não me sinto inspirado, mas à medida que a oração ela vai sendo cultivada, gradativamente nós vamos percebendo o quanto ela nos faz bem, até que isso passa a ser ali um elemento natural do nosso dia a dia. Ele fala também sobre o amor. Perdoar, esquecer as ofensas, transformar as diferenças em somas, em agregações. Ser como o sol que se abre para todos, ou a chuva que beneficia a erva boa, tanto quanto a erva daninha, sem distinção. O amor é o alimento da alma, tão ou mais importante que o alimento do corpo. Uma alma sem amor pode ter um corpo forte, mas será fraquíssima, seca, feia, infeliz. O amor só existe quando ele é compartilhado. Deus é amor. E viver é concentrar todas as energias em adquirir a capacidade de amar. Então vejam que ele diz que o amor é perdoar, esquecer as ofensas, transformar as diferenças em somas, em agregações. Ou seja, vermos o outro ali, mesmo que traga ali ideias, opiniões diferentes, como alguém que possa agregar. E temos uma dificuldade muito grande nesse aspecto, né? Em compreendermos e aceitarmos aqueles que trazem ali ideias, posicionamentos, costumes diferentes daqueles que a gente cultiva. E ele fala que o amor só existe quando ele é compartilhado, ou seja, quando nós partilhamos tudo aquilo que nós trazemos, tudo aquilo que desejamos de bom. Então é muito comum nós queremos compartilhar aquilo que vivemos muito ali com as pessoas mais próximas, com os familiares, com os grandes amigos. Mas ele diz que o amor não existe sozinho, ele não existe se nós não compartilhamos, e que viver é concentrar as energias em adquirir a capacidade de amar. É curioso que quanto mais nós aprendemos a amar, mais nós recebemos o amor das outras pessoas também. A gente sempre lembra o exemplo ali de filhos que podem ser amados pelos pais, podem receber todo o afeto, toda a atenção. No entanto, são filhos que estão sempre insatisfeitos, que sempre reclamam de tudo, que são insaciáveis ali, que reclamam que eles não são ouvidos, que eles não são valorizados, que não recebem um carinho.
No entanto, é muito mais um problema do próprio espírito, um vazio que a própria pessoa traz, do que propriamente a falta daquilo que ela tanto deseja e que ela já recebe, mas ela não percebe. O dia que esse filho se torna um pai, se torna uma mãe, e que ele começa ali a amar mais profundamente um outro ser, uma outra pessoa, ele começa a entender então o que é esse amor. E a partir desse momento, ele começa também a receber, a entender aquele amor que vem de fora. Então, ou seja, quanto mais nós desenvolvemos a nossa capacidade de amar alguém, quanto mais nós vamos aprender a receber o amor de alguém, receber o amor, o afeto que nós tanto pedimos, mas que talvez nós tenhamos e não aceitamos e não nos julgamos merecedores daquilo. Há um provérbio chinês que diz que muitas vezes estamos passando fome enquanto os nossos celeiros, enquanto a nossa despensa está cheia. Ou seja, talvez tenhamos aquilo que precisamos, que necessitamos, mas acabamos não percebendo, não valorizando. Então, buscamos tanto aquilo que pode estar muito mais próximo do que nós imaginamos. Ele fala sobre a busca do saber. Não esmorecer diante daquilo que ainda não se compreende. Perceber que saber é sentir. Saber é mais do que cultura. A verdadeira sabedoria está em seguir as leis de Deus. Há muitas pessoas que supervalorizam a cultura, os títulos. Mas cultura vem de fora para dentro. Sabedoria vem de dentro para fora. Vejam, cultura vem de fora para dentro. Sabedoria vem de dentro para fora. Sabedoria é resposta aos estímulos de Deus sempre em nós. Cultura nem sempre está associada à sabedoria, senão os doutores diplomados não cometeriam crimes. Cultura é algo necessário, mas não suficiente. E é interessante quando ele fala que nós supervalorizamos ali a cultura, como ele fala é importante, mas nós temos ali essa ideia de que quanto mais informação alguém tem, quanto mais culto alguém tem, esse ser pode ser um ser superior. Mas ele fala que a cultura é aquilo que vem de fora para dentro, ou seja, as informações que nós podemos acumular ao longo do tempo. E é impressionante hoje a gama de informações que nós recebemos por diferentes meios de comunicação. A gente até pensa, compara quando nós éramos crianças com uma criança de hoje, existe uma diferença brutal, gigantesca do volume de informações que nós recebemos e que eles recebem hoje. No entanto, isso é cultura, isso é informação. Então a gente pode pensar num ponto de informação não significa formação. Cultura não significa sabedoria. Então alguém pode ler, por exemplo, uma infinidade de livros sobre a força da vontade, sobre a persistência. Isso pode ser cultura. E a sabedoria é alguém que lê e fixa o pensamento em uma única frase. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, um ditado popular, simples, mas alguém que se concentra nesse ditado e mergulha naquilo e vivencia aquilo, talvez seja muito mais importante, muito mais produtivo, muito mais sábio daquele que conhece todas as teorias sobre a persistência, sobre a força de vontade, sobre as leis da natureza, e no entanto, aquilo não passa de conhecimento. Já o sábio, ele mesmo com pouca informação, ele usa a sabedoria para simplificar ali a vida, para fazer ali o uso daquele pouco que ele sabe. E hoje pelo Espiritismo, ainda mais nós sabemos que pessoas que aparentemente são muito simples, não têm informação, não têm cultura, podem ser espíritos que trazem do passado uma bagagem muito grande. Pessoas que nunca estudaram, nunca foram numa universidade, que nunca tiveram acesso à internet, a livros, mas elas trazem um conhecimento em que a gente pergunta, onde essa pessoa sabe tanta coisa?
como ela se expressa tão bem, como ela conhece tanta coisa, apesar de não ter tido acesso a tantas informações. Porque é um espírito que traz ali, dentro de si, gravado no seu corpo espiritual, no perispírito, essa bagagem de informações que foram adquiridas, que foram vivenciadas em existências passadas e que eles trazem isso ali, armazenados, gravados, né, e nos surpreendem muitas vezes, né? Isso até crianças muito pequenas que falam coisas que o pai fala, onde você aprendeu isso? E talvez ninguém em casa, ninguém no círculo de relacionamento tenha falado nada a respeito daquele assunto, mas a criança fala ali de coisas com uma propriedade, com uma segurança que só o Espiritismo explicaria isso, né? Essa bagagem que nós trazemos ali do passado. Por isso que a cultura é importante, mas não é tudo, né? Então, às vezes podemos valorizar demais ali a inteligência, a cultura, mas nada disso é produtivo se não houver o que? A sabedoria de como usar essas informações. Ele fala também sobre a perseverança, constância de objetivos, sejam quais forem os obstáculos. Somos ainda muito atrasados para perceber o objetivo supremo da nossa vida, que é atingir a plenitude da capacidade de amar. Vejam que em muitos momentos ele sistematicamente fala isso, né? A capacidade de amar, né? O aprendizado, a plenitude. Crescemos para o amor lentamente. Ao longo dessa trajetória, o amor toma muitos nomes, como tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Perseverar é buscar o bem, mesmo que não saibamos direito do que se trata. O amor é um rumo, uma trilha a ser percorrida, não trilho sem alternativas. Então vejam que nós perguntamos o que é esse amor mais pleno que tanto se fala. E ele nos diz, né, que nós ainda somos atrasados para perceber o objetivo supremo da nossa vida, que como ele define, que é o quê? Atingir a plenitude da capacidade de amar. Porque temos uma preocupação muito grande de sermos amados, de sermos valorizados, reconhecidos, e aqui ele sempre reforça, aprendermos ali a amar os outros. E ele fala que o amor, antes de se tornar pleno, ele passa ali por muitos nomes, como tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Então pensemos como esses pontos eles têm sido vivenciados ali no nosso dia a dia. Temos sido mais tolerantes, mais pacientes, mais disciplinados, temos tentado perdoar, temos tido um pouco mais de compreensão, de solidariedade, porque desenvolvendo, exercitando esses pontos, nós vamos gradativamente descobrindo, sentindo, vislumbrando um pouco do que é esse amor mais pleno que eles tanto falam e que a gente está a caminho. Ele fala aqui na solidariedade. Essa semana eu vi uma entrevista que eu achei interessante, que se falava por que as pessoas doam, né? Por exemplo, nessa fase de pandemia. Alguns doam para bater no imposto de renda, uma empresa doa porque ela quer agregar valor ali à marca dela, outros doam porque se sentem ali com a consciência culpada, outros doam por impulsos mesmos de caridade, porque reconhece ali no outro o necessitado. Enfim, são vários os motivos que levam ali uma pessoa a fazer uma doação. Mas não importa, né? Porque nós às vezes pensamos, mas eu não vou fazer nada, nenhum gesto de caridade, porque eu não tenho essa vontade, eu não tenho essa inspiração arrebatadora, até a gente espera, né, que me leve a fazer isso. Então seria uma hipocrisia eu fazer alguma coisa que não fosse ali de coração. Mas vejam, essa pessoa falava uma coisa interessante. Quando alguém está com fome e que chega alguém e oferece uma comida, um alimento que vai matar a sua fome, que vai ajudar na sua própria sobrevivência,
ele não está preocupado se você está doando porque tua consciência está pesada, se você está com amor pleno no coração, se você está doando para bater depois de imposto de renda. Ele não quer saber. Ele simplesmente fica feliz porque ele está matando ali a própria fome. Então eu achei interessante essa reflexão para que não esperemos essa condição de amor pleno, essa inspiração divina para fazer alguma coisa. Ainda que nós façamos até para aplacar a nossa consciência, né? Por exemplo, quando alguém toca a campainha, é claro que o mundo ideal seria que doássemos alguma coisa ali desejando bem, respeitando aquela pessoa como alguém que merece ali de fato a nossa atenção. Poderia ser um familiar nosso e quem sabe até não seja alguém ligado ao nosso passado. Amanhã, quem garante que não sejamos nós ali tocando a campainha de alguém pedindo alguma coisa? Então é claro que o ideal, e devemos trabalhar para que um dia a gente chegue nesse ponto de doarmos ali com um sentimento de pleno respeito, de amor por aqueles que nos pedem ajuda. Mas ainda que eu faça isso por obrigação, esse alguém está sendo alimentado. Talvez a nossa porta seja uma das raras de muitas que podem se abrir para alguém ali necessitado. Mas nós pensamos, essa pessoa vai fazer mau uso, tem muita gente que poderia estar trabalhando e está pedindo, né? O problema é de quem vai fazer isso, porque a partir do momento que você dá alguma coisa, aquilo pertence ao outro, e o que ele vai fazer é um problema dele. Né? É claro que nós não vamos dar em todas as situações, aí nós temos que pedir muito a Deus essa lucidez, essa sintonia, para que nós tenhamos ali a intuição, né? Mas evitemos os extremos também, né? Daquela pessoa que nunca doa nada, que nunca faz nada, sempre achando um argumento de que aquilo não vai ser bem utilizado, não vai ser valorizado, né? Mas enfim, dentro desse ponto que ele fala do amor e que toma vários caminhos, eu achei que seria interessante parar um pouco, abrir um parêntese aí a mais nessa questão da solidariedade, né? Que nós então caminhemos para esse amor, como ele fala, mesmo que a gente não saiba exatamente do que se trata, porque nesse caminho nós temos dúvidas, né? Será que está certo isso? Será que eu estou agindo da melhor maneira? Será que esse é o melhor caminho? Às vezes temos sentimentos de nobreza, às vezes temos raiva, temos dificuldades, mas ele fala, caminhe, né? Faça ali o seu melhor e o tempo vai trazendo ali as respostas que todos nós procuramos. Enfim, em função do tempo a gente para por aqui, mas ficam essas reflexões para a nossa reflexão. Então vamos encerrando o nosso encontro, sempre gratos ao nosso Criador, ao Pai da vida, Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, e pedindo por todos aqueles que nesse momento se encontram sozinhos, por todos os doentes do corpo e da alma, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos os familiares que tiveram seus parentes ali desencarnados, pelos que partiram também para que aceitem a sua nova condição. E que acima de todos os nossos receios nunca nos falte a fé e a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a atenção. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.